Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um evento do nosso grupo do Observatório Constitucional, que se realiza nessa semana de homenagem às mulheres. E justamente por isso, né, pessoal, eu vou falar o menos possível hoje, porque a tarde, de fato, é delas, né? Vamos falar sobre elas nas eleições, discutindo as federações partidárias com ilustres advogadas e professoras que atuam de forma brilhante nesta área, né? Então, eu vou já passar a palavra para Cristina Neves, inclusive, em nome da Cristina, homenagear todas as participantes do nosso grupo do Observatório e dos demais grupos que fazem a parceria com o Observatório neste evento, o Lidera Observatório Eleitoral, conduzido de forma brilhante pela professora Marilda, e o Elas Pedem Vista, cuja presidente é a própria Cristina Neves, que é advogada, é mestre pela Universidade de Berkeley e é membro também do nosso Observatório Constitucional. Cristina, vai caber a vocês, né, conduzirem o debate junto com a Marilda, com a Kelly, com a Cristine, e nós vamos participar escutando o que vocês têm para nos dizer sobre esse tema, porque, de fato, é extremamente importante, nesses dias, nós abrirmos esse espaço dentro dessa perspectiva que o Observatório sempre teve, de ser um espaço aberto a todas as perspectivas e sempre na defesa da busca, né, da plena igualdade de gênero. Acho que é extremamente importante a gente colocar dessa forma. Ano passado, nesta mesma semana, nós fizemos também um evento, naquela oportunidade, sobre o constitucionalismo feminista, né, a professora Cristina, inclusive, estava presente, e neste ano estamos fazendo de novo e prestando toda essa homenagem extremamente merecida a todas as mulheres, a todas as juristas que nos ensinam tanto, né? Nos ensinam, nós aprendemos com vocês. Então, acho que hoje vai ser uma tarde de muito aprendizado, novamente, e já vou, inclusive, adiantar, depois a gente pode falar mais sobre isso, temos a ideia de fazer, né, como temos um ano de eleição, temos a ideia de fazer outros, elas nas eleições ao longo do ano, e já ficam logo as convidadas de hoje reconvidadas, novamente convidadas para as futuras oportunidades ainda neste ano, para a gente discutir vários temas sobre eleições, sobre direito eleitoral e, sobretudo, sobre direito constitucional. Tá ótimo, Cristina? A tarde é de vocês. Obrigada, com a palavra. Obrigada, professor. Boa tarde a todos, a todas. É uma alegria estar mediando hoje esse debate, principalmente porque as convidadas são grandes amigas, além de referências dentro do direito, são mulheres que me inspiram e que me ensinam muito, cada uma de uma forma muito diferente, mas todas com um peso muito grande na minha vida profissional e acadêmica. Então, assim, uma alegria realmente estar hoje aqui mediando esse debate. E registro também, professora, até em nome do Elas Pedem Vista, a nossa alegria de ter um debate de mulheres. Eu acho que na Semana das Mulheres a gente recebe muitos parabéns e flores e algumas homenagens um pouco vazias. E eu acho que o que a gente mais quer como mulher é voz, é espaço. Então, acho que a melhor forma de mulheres serem homenageadas é realmente a gente pensar em eventos e colocar as mulheres para falarem, debater temas importantes relacionados a gênero ou não. E isso eu aprendi muito com a professora Cristine Petter, né, com a grande expoente do constitucionalismo feminista no Brasil. Então, assim, realmente a Cris, ela muda muito a minha percepção do direito e da importância das mulheres terem voz. Hoje o debate, né, como todos sabem, a gente vai debater a questão da federação partidária, essa inovação que vai vir nas próximas eleições, que foi inserida pela Lei 14.208, de 2021, e que recentemente foi objeto da ADI 7.021, no qual a doutora Enzi Kelly foi a subscritora da peça da ADI. Então, a gente vai ter um debate hoje muito profundo, com referências, né, do direito eleitoral, tanto a professora Marilda, quanto a doutora Enzi Kelly, quanto a professora Cristine Petter, que é a atual secretária do TSE. Bem, eu vou passar a palavra para as especialistas, então a gente vai começar com a professora Cristine.
A professora Cristina é doutora em Direito, Estado e Constituição pela UNB, mestre também pela mesma instituição e graduada pela mesma instituição. Foi ex-assessora da presidência do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República. Atualmente é professora associada do mestrado e do doutorado em Relações Internacionais do CEUB, líder de pesquisa do Núcleo de Estudos Constitucionais NEC, do UniCEUB também, pesquisadora do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, do UniCEUB, membro efetivo da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional, ex-assessora de ministro do Supremo Tribunal Federal e, como eu disse, atual secretária-geral do TSE. Professora Cristina, a palavra está com você para suas considerações sobre o tema. Que alegria estar aqui nessa tarde, né? Principalmente porque me sinto confortavelmente deslocada do meu lugar de fala de conforto, do meu lugar de fala em que as coisas fluem sem eu precisar ficar me preparando ou ficar nervosa com uma plateia tão especializada e com colegas tão expoentes do direito eleitoral e dos temas eleitorais no Brasil. Uma grande alegria, André, poder estar aqui nesse ambiente do observatório. A minha memória afetiva sempre remonta ao primeiro projeto que você me entregou, um calhamaço, sei lá, umas 30 páginas, falando, olha esse projeto aqui que o ministro Gilmar pediu para eu fazer. Isso já remontam, sei lá, 15 anos, 14 anos, eu já perdi as contas. 15 anos, não é? 15 anos. Eu lembro da primeira versão e desmancho tudo na minha agenda para estar aqui com vocês, porque a minha memória afetiva hoje é o que me move, né? Depois de 25 anos de serviço público, 30 anos estudando direito constitucional de forma consciente e acadêmica, né, de pesquisas, etc., eu agora posso escolher aquilo que efetivamente me traz boas memórias. E estar ao lado do professor André Rufino, do professor Fábio Quintas, é, sem dúvida alguma, uma das melhores memórias efetivas que tenho do IDP e de tudo o que acontece no IDP hoje. E, em nome dos dois, eu vou, né, me gratificar da presença e da mesa maravilhosa com as professoras Marilda, uma referência, né, de eleitoralista, de mulher que batalha, que é respeitada. Aqui no TSE sempre escuto os melhores elogios, as melhores peças são da professora Marilda. Aquilo que efetivamente traz contribuições inovadoras e ousadas é da professora Marilda. Então, nos corredores do TSE, você é uma entidade, Marilda, e sou muito feliz de poder testemunhar isso e te dizer isso nessa semana. A professora Elise Kelly Barros também, não a conheço pessoalmente, acho que nunca tivemos oportunidade, muitos eventos virtuais, mas também uma referência do direito eleitoral com uma luta, né, e um ativismo bastante importante para que a democracia tenha uma face feminina, tenha uma face, né, de uma mulher que também ousa ultrapassar os limites da nossa condição social, da nossa condição, inclusive, de representatividade, para estar nos lugares de poder, né, acadêmicos e profissionais, da forma mais qualificada, da forma mais importante possível. Então, sou muito grata. E a Cris Neves, né, a Kika, como eu tenho chamado ao longo dos últimos anos, é uma das melhores companhias que encontrei nesse ativismo pela busca das mulheres. O principal ponto da linha de pesquisa que criei, né, junto com as professoras Melina Fachin e Stefânia Barbosa em 2017, 2018, foi nos perguntarmos cadê as mulheres? Cadê as mulheres do direito constitucional? Cadê as mulheres no ambiente de discurso dialógico, de discurso antitético do direito constitucional brasileiro e mundial? E de lá para cá nós temos encontrado um grupo de mulheres fortes, inteligentes, ousadas, extremamente competentes, no mundo inteiro, que estão querendo debater os seus lugares especiais de fala no direito constitucional mundial. Então, é uma grande alegria poder compartilhar isso com todos vocês, e principalmente para debater um tema que eu me encontrei com ele não faz nem 6 meses, né? Que é a questão das federações. Era algo que lá, né, no Supremo Tribunal Federal não estava no meu radar, né, não fazia parte do meu grupo de preocupações mais diretas, mas que desde logo, quando o ministro Fachin me convidou para fazer a transição aqui na Secretaria-Geral do TSE, foi organicamente colocado no meu colo, né? E eu, como boa mãe que sou, afinal de contas, sou mãe de 3, efetivamente tenho embalado aí a questão das federações da forma mais orgânica e mais natural possível. Tenho me encontrado aqui, por força do cargo que estou ocupando, com diversas mulheres
né, de partidos políticos, diversas lideranças, diversos presidentes de partidos políticos, lideranças do Congresso Nacional, e sempre o tema das federações, a partir de um recorte das mulheres, tem algumas perguntas e alguns questionamentos que vou compartilhar com vocês. Para dizer bem a verdade, eu não tenho respostas, não, mas perguntas eu tenho algumas, né? E na condição de não especialista, eu me dei o luxo de preparar uma fala curta e que vai levantar a bola dos problemas. Eu imagino, né, que as nossas especialistas, professora Marilda, professora Elise Kelly e até a professora Cristina, que também é militante do direito eleitoral, que eu sei, né, possam, de alguma forma, iluminar cenários, iluminar respostas e até dar algumas opiniões críticas sobre a história desses problemas ou desses temas. A questão das federações, né, como eu tenho visto aqui, nessa experiência muito orgânica, como eu disse, né, nunca parei para estudar a história ou a formação desse problema no Brasil, eu vou aprendendo com as mulheres que me trazem os problemas aqui no TSE. Eu acho que o grande problema das federações é saber diferenciá-las daquilo que antes se praticava como coligações, né? Ou seja, é uma das formas de essa nossa pluralidade política, que é concretamente materializada em 33, salvo engano, acho que é esse o número de partidos políticos, ela poder ter alguma lógica institucional e orgânica eficiente na formação de uma democracia com pluralismo político. Porque muitas vezes a gente imagina, olha, tem 33 partidos, isso é muito bom, porque, né, você tem diversas nuances, mas isso não se confirma na prática, não se confirma exatamente porque essas ideologias não ficam claras, a fidelidade partidária não é algo que faz parte da cultura, né? As trocas partidárias, elas se dão de forma muito intensa e às vezes leviana dentro dos sistemas, né, movidos ali por interesses eleitorais mais a curto prazo. Então, eu percebi que a questão das coligações, ou mesmo das federações, ela era uma necessidade orgânica de nós vivenciarmos ou densificarmos esse que é um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Como eu entendo de Constituição, né, o artigo 1º fala em pluralismo político, aula de soberania, de cidadania, de dignidade da pessoa humana, e eu acho que as federações, muito embora elas aglutinem, né, que poderia parecer um paradoxo em relação ao pluralismo, ela fortalece a questão do pluralismo. E a minha primeira pergunta é exatamente essa, ou seja, o que vem a diferenciar, além do óbvio, a prática de coligações, que foi, inclusive, decotada nos últimos anos, né, só para um tipo de eleições, e a outra não pode, né, falando aí de proporcional e majoritária, e o que essa diferença traz de consequências imediatas para os pleitos, né, que começam agora em 2022, mas vão se seguir. A diferença óbvia de que eu falava é a diferença de que a federação é perene, ela vai durar 4 anos, enquanto as coligações, elas duram apenas para aquela eleição específica. Então, essa é a diferença óbvia. Mas, para além dessa diferença, o meu questionamento é o que as federações vão trazer em termos de, e aí eu volto aos temas, fidelidade partidária, densificação do pluralismo político, ou seja, que o mercado de ideias no campo da política seja um mercado um pouco mais estável, né? Um pouco mais denso, que saia dessa epiderme de umas eleições específicas e ganhe aí o foro de um mandato de 4 anos. Então, eu acho que esse é um ponto que eu gostaria de pensar junto com vocês e de levantar a bola. O outro ponto que também pensei em levantar aqui para vocês em relação às federações é a questão que essa está na pauta, com todas as mulheres, né, que fazem parte do ambiente partidário, trouxeram esse questionamento, trouxeram essa dúvida, que é os 30%, né, das candidaturas femininas precisam ser cumpridos pelos partidos federados ou pela federação como um todo, né? Como um todo que vai ganhar, inclusive, um CNPJ e uma denominação própria, como se partido fosse. Então, dentro dessa perspectiva, há correntes que defendem, né? Eu acho que o próprio TSE institucionalmente tem um parecer aqui de um dos 1000 órgãos que eu ainda não gravei, e todo mundo fala das siglas aqui do TSE, sei lá, ASEPA, SAD, e não sei mais o que, como se você... Gente, pelo amor de Deus, eu preciso de
uma tradução simultânea aqui, que vocês só conhecem isso há 20 anos, né? São servidores muito competentes, servidores muito comprometidos, e eles falam numa sigla que eu falei, vocês estão falando japonês para mim. Mas, enfim, existe parecer de alguma área técnica que fala que tem que ser cumprida pelo partido, além de ser cumprido pela federação. Daí trouxeram diversos problemas específicos de algumas localidades como estados menores, em que muitos partidos disputam poucas vagas, então cada partido não teria como cumprir, porque vai ter só uma vaga, e aí todo o problema técnico, né, que eu fiquei escutando e refletindo, né, com as minhas reflexões de constitucionalista, pensando, muitas vezes queremos resolver o mundo, né, trazendo aí essa importante cota, essa importante ação afirmativa dos 30% de candidatura, e acabamos criando uma inviabilidade prática para algumas realidades específicas aí nas nossas eleições. Terceiro e último ponto, né, que eu acho que é importante a gente levantar aqui nessa reflexão vespertina sobre as federações, é efetivamente como essas federações vão contribuir para que as alianças partidárias, né, e aí eu vou falar aqui de uma forma bastante leiga e cidadã, né, para que aqueles partidos que sejam de direita, de esquerda, ou de centro-direita, de centro-esquerda, comecem a pensar juntos, né? Comecem a pensar num bem maior que é efetivamente representar parcelas ideais, né, da nossa população, da nossa cidadania. Como é que as federações podem contribuir para essa aderência entre efetivamente o que a população, né, em comunidades diversas, em comunidades que devem se tolerar, em comunidades que devem divergir, mas divergir sempre, né, com base na perspectiva de resolver essa divergência através do voto, através da escolha inteligente, né, da não violência e da prática da sua cidadania através do voto. Como é que isso vai se revelar, talvez daqui a uns anos ou daqui a um tempo, quando pudermos efetivamente identificar, né, a partir dessas federações, uma aliança mais sustentável de ideias ou uma comunhão mais transparente de ideias? Porque hoje, quando me falam, você é de direita, você é de centro-direita, você é de esquerda, isso não me diz muito, né? É tão confuso, eu não consigo nem identificar como cidadã os partidos que fazem parte. Não, eu sou da aliança, não sei das quantas, do bloco, não sei de que. Bloco, para mim, gente, é outra coisa, né? Mas lá dentro do Congresso é uma linguagem complexa, né, que mostra um pouco essas alianças. E eu acho que agora a gente tem um instituto constitucional e eleitoral, né, para essa formatação. Então, eu também gostaria de saber quais são os prognósticos que vocês aí, eleitoralistas, fazem, ou se é apenas algo que vocês avaliam como mais uma daquelas soluções que não vão levar a nada, né? Na academia é bom, porque a gente pode, inclusive, dizer, ó, estão enganando vocês aí, né? Negócio de federação não vai dar em nada. Então, que nesse ambiente de pensamento de altíssimo nível, de sair do quadrado, e eu tenho gostado muito, André, de me encontrar com mulheres, porque como nós fomos excluídas, invisibilizadas, silenciadas. Eu sei que você deve estar pensando assim, Cristine, você não pode dizer isso, não é verdade, nós nunca te excluímos. Mas eu percebi que eu não posso ser uma, né? Eu não posso ser uma abelha rainha dentro desse processo. Eu tenho que efetivamente ser uma operária, pensando nas abelhas. Eu tenho que andar em coletivo, gente. O que adianta eu chegar sozinha? Que exemplo que eu dou solitária, né, em um lugar de poder, se eu não posso efetivamente exercer o meu feminino sem estranhamentos? Se eu não posso efetivamente ser eu mesma com as roupas que quero vestir, com a maquiagem que quero apresentar, com os meus maneirismos, né? Eu sou uma pessoa extremamente feminina nos maneirismos, e dentro dessa perspectiva, como é que eu posso gerar uma acolhida ou uma naturalização da minha presença no poder? Isso me fez notar que eu precisava de mais mulheres perto de mim. Só quando eu tenho mulheres, né, que meu jeito de falar, que meu jeito de vestir, que meu jeito de me maquiar e de qualquer outra coisa que possa se aliar a esse meu feminismo é naturalizado. E por isso não adianta eu chegar sozinha, a gente tem que chegar em grupos. E é nessa aliança, professor André Rufino, que eu agradeço demais, né, toda a oportunidade que sempre tive ao seu lado, eu sempre me sinto contemplada e vou ficar sempre chamando a atenção tanto do observatório, né, que me sinto um pouco cofundadora
junto com você, com o professor Fábio Quintas e alguns outros, para dizer precisamos de mais mulheres, porque quando nós temos mulheres, a gente diminui esses estranhamentos, a gente diminui essas intolerâncias que às vezes são provocadas simplesmente pela naturalização de que um painel só de homens, ou uma corte só de homens, ou um espectro do primeiro escalão de um poder só de homens, tudo bem, não está tudo bem. Né? Simbolicamente, a nossa presença, que já está qualificada, já está meritocraticamente comprovada, já está, né, no tempo, quando eu era mais jovem, eu falava assim, espera, vai chegar o seu momento, quando você fizer lá para uns 40, né, para uns 50, não ia ficar tudo bem. Então, antes de eu completar os 50, eu já falei, olha, eu vou para a rua para dizer que se a gente não fizer um pouco de barulho, André, nós não vamos ser lembrados, porque é isso, ou seja, entra um pouco nessa naturalização, não, elas já são inteligentes, elas já estão... Não estamos, não. E é exatamente pela iniciativa de pessoas como você que tem a Olívia. A Olívia vai corrigir, André, daqui a pouco, inclusive a sua linguagem. É isso que a gente tem notado nas famílias, né? Eu já tenho o Arthur um pouco mais velho que a Olívia e tenho notado como ele já tem uma linguagem mais sofisticada. E olha que ele vive num ambiente muito masculino. Lá em casa são 3 meninos. Mas, de alguma forma, ele já consegue corrigir a linguagem, ele já consegue perceber a diferença da homenagem ativa e da homenagem passiva, né? A homenagem ativa é essa que você fez para nós. Nos dar espaço de poder, nos colocar, né, em lugar de poder, de fala, se colocar numa escuta das nossas observações, das nossas angústias, das nossas inteligências. Então, isso que é a homenagem ativa. Porque aquela da flor, do chocolate, do perfume, essa daí nós não precisamos tanto, porque já ganhamos, né, com o nosso trabalho, nosso dinheiro suficiente para comprar tudo isso. Então, tudo aquilo que a gente pode comprar não está nos interessando. Queremos mesmo esse olhar, essa admiração e esse sorriso que eu estou recebendo de vocês agora. Muito, muito obrigada pelo convite e deixo aí para as minhas colegas essas perguntinhas sobre as federações. Cris, sempre excelente te escutar, sempre extremamente inspirador, e você falando, né, me veio até aqui a memória dessa questão de espaço de diversidade. Eu não posso deixar de dar os parabéns, né, à secretária-geral do TSE, enfim, e estendendo também os meus parabéns ao próprio TSE pela criação essa semana da Comissão de Igualdade de Gênero, né, que será conduzida pelo ministro Benedito, que é fundamental. Racial, desculpa. Igualdade racial, A gênero já existe, é porque é a racial. gênero é o TSE Mulheres, existe desde a ministra Rosa, mas é uma grande alegria. Na verdade, Kika, eu quero até dar uma notícia de primeira mão. Assinamos ontem um termo de acordo com o Senado Federal, participando de uma rede de equidades que o Senado Federal, vamos dizer assim, capitaneou, né? São 10 instituições, tem algumas do Poder Judiciário, algumas do Poder Executivo, Ministério Público. Essa rede de equidades é para questões de raça e gênero no poder brasileiro, né? Nos espaços de poder, Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, tem ministérios, tem o CNMP, o CNJ, o STJ, nós aqui do TSE. Então, é uma grande honra participar dessa rede de equidades que o Senado Federal aí, sob a batuta da queridíssima doutora Ilana Trombica, né, nos convidou e prontamente eu assinei lá o termo de acordo, o termo de adesão, e hoje já tivemos a primeira reunião de manhã com o lançamento da rede para todo o Brasil. Nossa, excelente notícia, Cris. Assim, eu fiquei muito feliz, né, quando vi na sessão a criação da comissão, até porque quando a ministra Rosa fez a cerimônia de inaugurar, enfim, de lançamento do TSE Mulheres, isso foi um tema, né, eu tive que falar, foi me dada a palavra para falar em nome da Elas Pedem Vista, e eu falei da importância não só da gente pensar na questão de gênero, mas também na questão de raça, e eu vejo que isso tem sido um ponto que o TSE tem se atentado cada vez mais, enfim. Eu acho que todas as suas ponderações que você colocou, as suas reflexões e os problemas que, enfim, que a gente vai enfrentar aí com as federações partidárias, eu até adiciono umas a mais, a professora Marilda e a professora Enzi Kelly, que é da complexidade de organizar isso, né? Eu acho que toda a grande inovação que a gente tem dentro no mundo partidário, ela traz grandes complexidades. Até conversei uma semana atrás com a Kelly sobre isso, né? Como que vai ser essa dinâmica entre os partidos, porque tem várias outras implicações, que inclusive a gente estava debatendo, e eu vou deixar, enfim, para ela se adentrar mais nisso, mas até dessa questão de eleição de mesa, de representação em comissões. Então, assim, acho que a federação partidária ela entra em várias outras nuances e várias outras complexidades, e é um compromisso muito longo, né? Eu acho que no julgamento
do STF, salvo engano, foi o ministro Alexandre de Moraes, que falou sobre, que seria um casamento ou um noivado, só que casamento e noivado a gente não estipula prazo, né? E acho que a federação partidária tem essa complexidade, porque você tem um compromisso de 4 anos, assim. Teoricamente é para sempre, mas não precisa ser, né? E a gente sabe que a federação partidária, pela lei, impõe aí algumas penalidades, caso elas sejam desfeitas. Mas, enfim, vou passar para a professora Enzy Kelly fazer as considerações dela. A professora Enzy Kelly Barros, ela é advogada eleitoralista, ela é mestre em Direito Constitucional pelo IDP, membro fundadora da Academia Brasileira de Direito Eleitoral Político, ela é diretora do IBRAD atualmente, não está no seu currículo, mas eu vou incluir, e autora da obra Autonomia Partidária, uma teoria geral, e para quem tem interesse em partidos políticos, já é considerado uma das obras referências sobre partidos políticos no Brasil, então recomendo imensamente a leitura da obra do professor Enzy Kelly. Enzy Kelly, a palavra está com você. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer uma vez mais o convite do professor André e do professor Fábio Quintas para participar desse grupo de pesquisa que já tem 15 anos, né, professor? Nós estávamos comentando no início, e já é um grupo tradicional, e eu comentava também antes de iniciarmos a gravação que eu fiquei muito emocionada, porque o professor André, ele foi o meu marco teórico dessa obra que a doutora Cristina mencionou, que foi a minha dissertação de mestrado, orientada pelo professor Gilmar Mendes, no IDP, e eu fiquei realmente muito emocionada com esse convite, estou muito feliz. E para falar na Semana da Mulher, em um espaço de fala, dando empoderamento para todas as mulheres do direito eleitoral, e ao lado de grandes referências, a professora Marilda, a professora Cristine Petter, que nós ainda não nos conhecemos pessoalmente, só virtualmente, em razão do tempo em que vivemos essa pandemia, mas espero em breve poder conhecê-la. E já que, então, iniciando a apresentação, professora Cristine, para responder a esses questionamentos, a gente precisa dar um pouco, aqui, tomando de empréstimo as palavras da professora Marilda, a gente precisa dar uns passinhos para trás, trazer os pressupostos, né, professora Marilda, para então poder apresentar as nossas considerações. E como a doutora Cristina mencionou, eu fui a subscritora da Ação Direta de Inconstitucionalidade número 7021, que foi recentemente, há um mês, apreciada pelo plenário da Suprema Corte, que, então, foi proposta contra o artigo 11A da Lei dos Partidos Políticos, com essa inclusão desse novo instituto denominado Federação Partidária. E essa ação ela foi proposta com base em 2 premissas. A primeira é de que uma lei ordinária não pode alterar o sistema partidário estabelecido na Constituição. Muito embora possa regulamentar, uma lei ordinária não pode modificar aquilo que foi os desenhos institucionais estabelecidos na nossa Carta Política. E a segunda premissa é de que, de todos os tipos de união de partido político previstos atualmente na Constituição, são 3, a fusão, a incorporação e a coligação, aquele que mais se assemelha, que comporta alguma analogia com essa federação, que é uma espécie de associação, um agrupamento, uma atuação conjunta de partidos políticos, é aquela denominada coligação. Então, muito embora teoricamente hajam diferenças no tempo de duração, porque a coligação clássica ela só dura o período eleitoral e a federação ela começa a partir do momento da sua formalização, às vésperas do período eleitoral, e ela dura pelo prazo de, no mínimo, 4 anos, uma legislatura. E nas outras modalidades de uniões de partidos, a fusão e a incorporação, além de serem uniões permanentes, você perde 2 características que são essenciais em uma federação, que é a manutenção da identidade e da autonomia dos partidos políticos.
por essa razão foi que nós afirmamos, então, que da forma como ela foi importada para o nosso ordenamento jurídico, sabemos, então, que a federação ela existe tanto no direito comparado, existe na Alemanha, existe na Espanha, existe em Portugal, aqui na América do Sul, existe também no Uruguai, temos aqui no Chile também a modelo de federação, mas no nosso ordenamento jurídico, entendemos que ela foi introduzida como uma espécie de coligação e, por essa razão, ela trairia algumas das suas vedações. No entanto, o Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre isso, pelo menos de forma liminar, e entendeu, então, pela parcial constitucionalidade dessa lei, declarando inconstitucional tão somente o seu prazo de formação, equiparando ao prazo de formação de partidos políticos, portanto, 6 meses antes da data das eleições. Mas, então, vamos tratar agora partindo da premissa de que essa federação, partindo não da minha premissa lá de quando eu ingressei com a ação direta, mas a partir da premissa da sua constitucionalidade. Então, a federação, ela existe no nosso sistema, precisamos lidar com ela, enfrentá-la agora a primeira vez, vamos vivenciá-la nas eleições de 2022, e para responder, então, esses questionamentos da professora Cristine sobre qual é a diferença prática, qual é o impacto que isso terá efetivamente, tanto nas eleições quanto no funcionamento parlamentar. Uma das razões pelas quais nós afirmávamos que essa ação direta, que essa lei complementar, lei ordinária, ela alterava substancialmente o sistema partidário estabelecido na Constituição, é porque a partir da emenda 97 de 2017, nós tivemos a criação de uma cláusula de desempenho. Então, a partir de um desempenho mínimo dos partidos políticos nas eleições, é que nós vamos ter, então, o tamanho, a dimensão do partido, como que ele vai funcionar no parlamento em termos de ocupação de espaços na mesa diretora, nas comissões provisórias e permanentes, e em termos de poder, quanto que ele vai receber de fundo partidário e o espaço que ele vai ter do direito de antena, que é o acesso ao horário gratuito no rádio e na televisão. Então, o impacto dessa federação direto no sistema partidário estabelecido na Constituição, aqui, pelo menos a partir da emenda 97 de 2017, é que ela artificialmente deu uma opção para os partidos políticos que não ultrapassariam uma das 4 etapas gradativas dessa cláusula de desempenho, agora nas eleições de 2022. Então, quando ela foi concebida, antes mesmo da criação dessa federação partidária, em 2017, nós tínhamos 35 partidos com estatuto homologado no Tribunal Superior Eleitoral que recebiam proporcionalmente dinheiro do fundo partidário e tinham acesso a esses recursos públicos. A partir da eleição de 2018, a primeira etapa dessa cláusula de desempenho, mas ainda foi possível esses partidos formarem coligação, então ainda era possível você compartilhar os votos nas eleições proporcionais, que são aquelas eleições para a Câmara, para a deputados federais, estaduais e vereadores, mas para o que nos interessa em termos de cláusula de desempenho é o número de deputados ou o número de votos que o partido consegue na eleição para a Câmara dos Deputados, que vai se transformar em recursos do fundo partidário, que vai, então, dar poder e espaço de poder para o partido político no parlamento. Então, a partir agora dessa segunda cláusula de desempenho, nós teríamos dos 30 partidos hoje com pelo menos um representante no parlamento, não tem pelo menos um deputado federal, apenas 13 partidos teriam condições de ultrapassar a segunda etapa da cláusula de desempenho nas eleições de 2022, que vai exigir, no mínimo,
11 deputados distribuídos em pelo menos 1/3 dos estados da federação. Os outros 17 partidos que não conseguiriam ultrapassar essa cláusula de desempenho, eles seriam obrigados a fazer uso daquelas duas opções constitucionais de união de partidos políticos, a incorporação ou a fusão. E, com isso, a intenção do Constituinte derivado era que nós saíssemos de um quadro de 35 partidos para a última etapa, que seria na eleição presidencial de 2030, a uma média de 7 ou 8 partidos fortes e representativos. E por que isso é relevante? E por que a federação partidária ela pode ter um impacto negativo naquela programação do Constituinte derivado a partir da emenda 97 de 2017? Porque ela deu uma nova opção para esses partidos, esses 17 partidos que agora, na segunda etapa, seriam obrigados a realizar uma fusão, uma incorporação, e nós, então, diminuiríamos já o número de partidos. Esses partidos eles vão ganhar uma sobrevida. E, muito provavelmente, como essa federação ela acabou gerando um desincentivo para que esses partidos que vão poder manter dentro desse modelo de federação a sua identidade e a sua autonomia administrativa e financeira. Então, todos esses partidos vão manter os seus diretórios e a ingerência sobre os recursos do fundo partidário. Então, não haverá nenhum incentivo para que, ao final desses 4 anos, ao contrário do que muitos costumam dizer, que, não, mas a federação ela é positiva, porque, diferente das coligações, ela é uma aliança programática, de fato ela é, porque ela exige a constituição de um estatuto e de um programa comum e de atuação unificada, conjunta, no prazo, em abrangência nacional, no prazo de 4 anos, mas ainda assim esses partidos artificialmente eles permanecem no nosso sistema partidário. E o que seria a intenção do Constituinte derivado de diminuir essa hiperfragmentação partidária, sobretudo quando nós tratamos aqui do nosso presidencialismo de coalizão, que significa dizer, aqui olhando para o governo federal, que para governar, o presidente da República ele precisa ter uma base no Congresso Nacional, ele precisa dialogar com esses hoje 30 partidos que têm representação no Congresso Nacional, 30 ilhas, é muito mais difícil, aumenta o clientelismo, a possibilidade de uma corrupção, de um diálogo não republicano entre essas instituições. Então, essa redução do número de partidos representaria, pelo menos, também uma redução desses efeitos negativos do nosso presidencialismo de coalizão. Na prática, com um número grande de federações, nós teríamos uma melhora dessa governabilidade. Na teoria, pelo menos, isso é o que se espera, mas na prática nós sabemos que para deliberar uma federação, como ela vai atuar de maneira unificada no parlamento, significa dizer que ela vai ter, digamos que essa federação, a maior federação que já se desenha, que vai se concretizar muito em breve, em torno de 4 ou 5 partidos, para deliberar, elas estão estabelecendo um quórum mínimo para fechamento de questão. Para quem não sabe, fechamento de questão é a posição do partido, e que, no caso, será a federação, atuando como se fosse um único partido dentro do parlamento, como ela vai se posicionar nas votações de interesse do governo federal. E a grande dúvida, e nós só saberemos disso realmente ao final dos 4 anos, é se o governo federal, o chefe do Poder Executivo, ele vai, de fato, conseguir apenas dialogar com um único partido, com aquela federação, ou se, na prática, ele vai ter que conversar com cada presidente de partido federado, integrante da federação, para que formalmente nós tenhamos uma opinião, um fechamento de questão favorável ao que pretende o governo federal. Eu vendo que eu já me excedi aqui em 12 minutos, eu vou encerrar minha fala para que nós possamos debater
e já agradeço já pelo tempo concedido. Muito obrigada. Hélio, eu agradeço, mas se você quiser estender um pouco mais, sem problema nenhum, tá? Se você quiser concluir, enfim, não tem problema. Eu acho que são ponderações muito importantes e eu acho que, enfim, será um instrumento que a gente vai ter que ver na prática o resultado, né? Acho que a gente tem várias teorias e pega o exemplo de outros países, como você bem citou, mas realmente só nesses próximos 4 anos a gente vai entender como que isso vai ser aplicado para a política brasileira, o efeito prático disso, né? Se será positivo ou negativo. Mas me parece sempre que o direito eleitoral ele é sempre assim, né? A gente avança um pouco, depois tem que, enfim, recalcular ali a rota e ver outras formas, às vezes, que funcionam melhor para a política brasileira. Dito isso, então, vou passar a palavra para a professora Marilda. Professora Marilda, ela é mestre e doutora em Direito Público pela FMJ, é diretora do Instituto de Direito Administrativo do Distrito Federal, membro da Comissão Nacional de Proteção de Dados, da Comissão Federal da OAB, do Conselho Federal da OAB, perdão, coordenadora da Transparência Eleitoral Brasil, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, IBRAD, professora de Direito Administrativo Eleitoral do IDP, pesquisadora do CEDAW da USP, ela também é pesquisadora do Lidera, na verdade ela é a líder, né, que gerencia o Grupo Lidera, Observatório Eleitoral, do Núcleo Naudina, aqui do IDP, e do Grupo Ethics for AI. Também é membro da Abradep e é advogado do Silveira e Unis Advogados Associados. Professora Marilda, a palavra está com você. Boa noite a todos. Obrigado, Cristina. Antes de mais nada, queria agradecer imensamente o convite para estar aqui hoje. Professor André Rufino, professor Fábio Quintas, que também são queridos amigos, a quem admiro muito. A gente conversava um pouquinho antes, eu dizia como é incrível a gente ver que tem tantos anos, esse grupo parece que começou ontem, o tempo passa muito rápido mesmo, e o crescimento que teve, o reconhecimento que teve, é uma alegria muito grande e é uma admiração, tenho certeza, de todas nós. Também sou muito grata pela iniciativa de hoje, agradeço a vocês, mas agradeço também, sobretudo, a Cristina, que eu tenho certeza que tem os braços e as mãos por trás disso, que é uma pessoa extremamente engajada, dedicada à causa da participação feminina e que muitas vezes também é invisibilizada. A gente sabe que essa pauta, às vezes, não é tão bem recebida em diversos ambientes e ver esse movimento crescer e ser bem recebido no IDP, que agora constitui um núcleo, que é esse núcleo de inclusão de todos os grupos de pesquisa, todas as iniciativas que buscam romper esse passado de desigualdade. O Lidera é uma dessas iniciativas, a gente tem várias, eu fico muito grata, agradeço a Cristina por ter se dedicado a isso, ela também é uma integrante do Lidera e dedica horas de esforços para inúmeras das nossas iniciativas, e por isso eu sou muito grata também. É uma alegria e uma satisfação, uma honra enorme estar aqui também com a doutora Ezequiele, com a doutora Cristine. Eu só estou no IDP por causa da Cristina, a Cristina que me trouxe para cá. O primeiro convite para dar aula no IDP, quem me fez foi a Cristina e o pai da Cristina, que na época também era diretor do IDP. Eu sempre digo a ela, sou grata por isso, e minha gratidão será eterna. No IDP eu fiz grandes amigos e tive muitas oportunidades importantes na minha vida e para a minha vida acadêmica, sobretudo. E a doutora Ezequiele, que além de uma grande amiga, é uma pessoa que eu acompanho de perto e que tenho muita alegria de ter visto crescer tão rapidamente e com muito, muito esforço. A Ezequiele é a prova de que nada vence o trabalho. Ela dedicou muito, muito tempo para essa dissertação e tem o reconhecimento nessa obra que, de fato, se tornou uma referência com todo o valor e com mérito que é dela. Ela sozinha foi lá, desbravou com muitas dificuldades, com problemas pessoais, e ainda assim ela não desistiu e conseguiu terminar o mestrado. Ela tá sempre no Supremo Tribunal Federal defendendo causas difíceis, defendeu agora na última semana uma DI também da ficha limpa, e eu sempre falo isso para a Kelly no privado, mas gostaria de dizer hoje aqui em público, já falei outras vezes, mas eu tenho muito orgulho da profissional e da advogada que a Ezequiele se tornou, da acadêmica, do espaço que ela conquistou com muito esforço. Eu sou muito orgulhosa da pessoa que ela é. Então, bem, estar aqui hoje para discutir isso, nesse espaço com pessoas tão queridas, para mim é uma honra muito grande. E esse não é um tema fácil, porque para ele não tem muitas respostas. Porque, de fato,
Como a Kelly bem colocou na DI, ela traz aqui questões importantes, essa é uma matéria que era constitucional. A gente tem uma reforma relevante no nosso sistema, feita por uma lei ordinária, que impacta em aspectos constitucionais para os quais a gente não tem resposta. A Constituição, ela só fala de partidos políticos, ela não fala de federações partidárias. E quando a gente tinha coligação, as coligações não refletiam nas competências partidárias constitucionais, elas só refletiam nos aspectos eleitorais da atuação partidária. Então, não tinha problema o partido político participar de uma coligação, porque a coligação ia ali, se juntava para a hora da eleição, participava da eleição, depois saía, seguia a sua vida. Então, a Constituição regulava o funcionamento do partido na sua vida partidária, como ele sempre foi, partido. Agora a coisa mudou. Vamos imaginar, se a gente colocar o nome nas coisas, o nome dos partidos, como está acontecendo, talvez fique mais fácil de ver. Eu vejo várias carinhas aqui de pessoas que foram meus alunos, alguns com nome, e eu sei que para quem é da graduação, às vezes é difícil enxergar isso com tanta visibilidade, apesar também de ter gente que tem mais familiaridade com esse tema. Mas imagine o seguinte, hoje a gente tem a federação mais provável que está aqui na notícia de hoje é a federação do PT, do PV e do PCdoB. Isso significa que esses partidos vão se unir para essas eleições de 2022, o PT, o PV e o PCdoB, e eles vão ficar unidos de 2022 até o fim deste mandato que vai ser eleito para 2023. Então, é 2023, 2024, 2025, 2026. A gente tem 4 anos, no mínimo, de união desses partidos. Como era antes? Antes, no que a gente chamava de coligação, eles podiam se unir. Só que eles se uniam só para as eleições. Para quê? Para formar um conjunto de votos e eleger o maior número possível de pessoas. Porque os votos não iam só para o partido, iam para a coligação. Por isso acontecia aquilo que a gente via antigamente. Vamos imaginar que o caso do PT com o PMDB, que foi o caso que mais chamou atenção, porque gerou o impeachment da presidente da República e a posse do vice-presidente, que até hoje é acusado de ter confabulado a esse impeachment, né? Imagina o PT com o PMDB. Ele também elegeu deputados. E como que isso acontecia? PT e PMDB se uniam ali para a eleição, alguém que votou no PMDB, ou seja, tem distância do PT, acabava elegendo alguém do PT, ou alguém que votou no PT elegia alguém que era do PMDB. Você fala assim, mas eles se uniram ali para as eleições, é verdade, só que só para as eleições. Depois eles se separavam, cada um seguia a sua vida. Então isso significava que eu podia votar em um candidato que era contra o aborto e eleger alguém que era a favor do aborto, porque o voto ia para a sacola da coligação e depois saía para o bolso do partido político. Isso não acontece mais agora com as federações, porque aquelas pessoas têm que andar juntinho ali. Qual é o problema constitucional disso? É o primeiro problema. Eu separei 3 problemas e vou responder também as perguntas feitas pela doutora Cristina, que são 3. O primeiro problema é que a Constituição diz que os partidos vão ter um funcionamento parlamentar vinculado a essa posição partidária. Então, quando os partidos se elegerem os seus deputados federais e eles forem lá para a Câmara dos Deputados formar suas bancadas, essas bancadas vão compor comissões proporcionalmente. Como a Constituição não fala de federação, ou seja, ela ignora a existência das federações, porque as federações foram criadas por uma lei ordinária, a gente vai ter que supor, porque é o que a lei diz, e quando o Supremo diz que a federação é constitucional, a gente vai ter que partir desse pressuposto, que toda vez que a Constituição fala partido, ela está se referindo a uma federação. Porque senão, não vai fazer sentido. Eu vou dar 2 exemplos. Primeiro, para ajuizar uma ação direta de constitucionalidade. Quem vai ajuizar? Tem que ser a federação. A Constituição não fala partido. E aí eu vou ter caso de um partido que não tem nenhum deputado, mas que a federação do partido tem. Então, o PV pode não eleger nenhum deputado, mas a federação do PT vai ter deputado. E aí a Constituição diz que é legitimado para ir para o Supremo quem é os partidos políticos que tiverem representação no Congresso Nacional. Então, o PV, o PT e o PCdoB não vão poder ir para o Supremo, mas a federação vai.
Isso dentro desta lógica. Mas esse é um problema de a gente ter tido uma federação criada por lei e não pela Constituição. Isto vai precisar estar regulado pelo Estatuto da Federação, que é o que a lei diz que a federação vai criar na hora que ela resolver se estabelecer. Eu ainda vou chegar lá na pretensa solução que tem para isso. Mas ainda tem um outro problema constitucional que é grave, que é esse que eu dizia das comissões. Porque, veja, se a Constituição fala que tem proporcionalidade nas bancadas, essa proporcionalidade vai ter que ser da federação, afinal, os votos foram para a federação. Qual é o problema disso? Vamos pensar aqui na briga que teve no PSL, naquela cisão dos deputados. Por que aquilo aconteceu? Porque havia uma forma de pensar diferente dentro de um mesmo partido para um grupo de deputados eleitos pelos mesmos votos. Se isso aconteceu dentro de um partido, imagina dentro de uma federação que tem 3 partidos diferentes. Deputados vão pensar de formas diferentes. Se a proporcionalidade é dada pela federação, como que vai ser a sanção desses deputados, caso eles sejam infiéis dentro do exercício da função de deputado ali dentro da sua bancada? Se a autonomia partidária tem que ser preservada e a própria resolução do TSE diz que as estruturas partidárias estão mantidas, a sua autonomia está mantida e a relação com seus filiados está mantida. Lá no caso do PSL, o PSL abriu o processo administrativo disciplinar e sancionou alguns deputados. Alguns foram suspensos, outros sofreram advertência, foram diversas as sanções. Mas aí acontece que o PT acha que o deputado tem que ser sancionado, mas o PV não, e o deputado é do PV. E o processo administrativo vai ser lá no PV. O que a federação tem com isso? Isso precisa estar no estatuto? Vai ter uma comissão de ética dentro da federação? Essa comissão de ética é obrigatória dentro da federação? Ou cada partido continua sancionando seu deputado e isso vai gerar efeito lá na representação parlamentar? Porque não adianta nada eu ter proporcionalidade se o sujeito que senta lá na proporcionalidade não representa o que a federação diz que tem que representar. Porque, veja, a federação só faz sentido para o eleitor se ela representar aquilo que a federação vende na hora da campanha. Isso tem que ser uniforme, porque o PV, o PT e o PCdoB passam a ser um único partido. Eles não podem mais cada um ser contra o aborto, a favor do aborto, um ser a favor da reforma da Previdência, o outro não ser. Não, acabou. Eles são um partido. Então, se um descumpre aquela diretriz partidária, um deputado, não interessa o que o PV pensa. O que interessa é o que a federação pensa, que foi o que a doutora Ezequiele disse. E aí o PT está aqui votando junto com o PCdoB e com o PV, como que eles vão fazer para definir o voto de bancada? Esta votação de bancada não pode se dar pelo interesse partidário, porque senão a federação perde o sentido. Aí você vai dizer assim, mas como é que a gente vai fazer isso se a lei não estabeleceu, se essa reforma não foi constitucional, se a Constituição sequer pensa na federação, porque ela pensou no sistema partidário. Sim, esse sistema de federação feito por lei ordinária, com todo respeito, tem maior respeito pelo Supremo. O Supremo não merece as críticas que sofre boa parte das vezes, muito menos o TSE, mas nesse tema de federação, o Supremo, com todo respeito, errou, porque a Constituição tinha que ter sido reformada. Os aspectos, as repercussões constitucionais são muito relevantes, não só para a eleição, mas para o funcionamento parlamentar. E não é só uma questão de não ter vindo numa lei ordinária ou numa emenda constitucional, é porque existem repercussões constitucionais que não foram consideradas, né? Então, muito bem. Como é que a gente pode emendar esse soneto aqui, já que a modificação foi feita, o Supremo declarou que é constitucional e nós teremos federações partidárias? Quando a federação é constituída, ela é obrigatoriamente criada, é igual criar um partido político. Você vai lá no cartório, registra uma associação, que é a federação entre os partidos, e faz um estatuto. Esse estatuto vai ser registrado lá no cartório e levado ao TSE. Assim como o TSE aprova ou não o estatuto de um partido, aconteceu agora a fusão do PSL com o DEM, que gerou União Brasil, que é o novo partido. O estatuto do União Brasil foi votado em sessão no TSE. O TSE aprovou o estatuto, não colocou nenhuma observação. Mas isso não acontece sempre. O TSE, muitas vezes, indefere alterações partidárias ou registro de estatutos, porque ele faz um filtro constitucional nesse estatuto.
Então, quando o partido que for fazer a federação pedir o registro do seu estatuto lá no TSE, o TSE tem um grande desafio, que vai ser fazer esse filtro constitucional desse estatuto, para ver se as regras que os partidos estão registrando estão transformando aquela federação na prática em uma coligação, ou se eles de fato estão registrando uma federação. Porque a lei permite, como a Constituição exige, que cada partido mantenha a sua autonomia partidária. Isso é um fator constitucional que também tem que ser considerado. Mas, ao mesmo tempo, o Supremo diz que a federação, para ser federação, não pode ser coligação. E para não ser coligação, ela não pode funcionar como uma coligação no curso do exercício do mandato, porque senão, isso para mim, na minha visão, né, é um desvio de finalidade. Elas vão mascarar ali uma federação na hora da eleição, mas depois que a eleição terminar, elas vão funcionar no parlamento como cada partido isoladamente. Isso é incompatível com o regime de federação. Esses me parecem pontos muito importantes que devem ser um dos grandes desafios que a gente vai enfrentar no curso das federações, somado a um terceiro, que é a estruturação das federações no âmbito dos estados. Porque agora a gente está preocupado com a eleição de presidente, deputado e senador. Mas daqui a 2 anos, a gente vai estar preocupado com uma eleição que é muito mais pulverizada, que é de prefeito e vereador. E elas vão sofrer os efeitos dessa decisão de agora, do PT, do PV e do PCdoB. Porque as federações, elas duram 4 anos, que é o período do mandato no mínimo. Ah, pode sair? Pode. Só que aí você não pode formar federação mais por 2 mandatos, 2 eleições, e nem receber o fundo partidário, ou seja, o desincentivo é muito grande, ninguém vai querer deixar de ficar com o fundo partidário, né? Isso significa, então, que no Brasil inteiro, por escala, é como se a gente tivesse, de novo, uma... como é que chama, meu Deus do céu, esse negócio que é em escala, que eu esqueci o nome, que ele me salva. Verticalização. Verticalização. Como se a gente tivesse, de novo, uma verticalização que faz com que os partidos no âmbito estadual e municipal estejam obrigados pelas escolhas que foram feitas agora na federação, que é nacional. Então, as eleições de todos os estados e de todos os municípios vão ter que ser realizadas de acordo com a escolha que foi feita aqui. Então, PT, PV e PCdoB estão juntos nos próximos 4 anos para eleger prefeito e vereador também. Mas a lei diz que eles não são obrigados a criar em cada estado uma federação estadual. Então, vai continuar tendo lá em Minas Gerais o PV estadual, o PT estadual e o PCdoB estadual. Vai continuar tendo lá em São Paulo, lá em Bambuí, lá em Belo Horizonte. A estrutura partidária não muda. Isso significa que eu tenho um presidente do PT lá em Minas, presidente do PV e o presidente do PCdoB. Como que essas forças políticas, esse poder vai se relacionar? Se eu não tenho a federação estadual obrigatoriamente, mas a eleição é municipal. Eu não vou ter um presidente da federação lá, não vou ter um presidente da federação lá em Bambuí, mas eu vou ter o presidente do PT, do PV e do PCdoB se matando lá em cada município. E, às vezes, na realidade local, inimigos mortais. Mas eles vão ter que se ajustar para lançar um candidato em conjunto. E o dinheiro de cada partido é gerenciado de forma separada. Não é assim, formar uma federação, agora juntar as contas bancárias, o dinheiro está todo junto, aqui vamos gerenciar. Não funciona assim pela lei. Eles se unem ideologicamente, então a autonomia ideológica do partido ela é rompida. O artigo 17 da Constituição rompe essa autonomia ideológica, mas a autonomia administrativa e a financeira continuam iguais. O dinheiro do PT é do PT, o dinheiro do PCdoB é do PCdoB, o dinheiro do PV é do PV. Cada um gasta do jeito que quer, cada um presta suas contas do jeito que sempre prestou. Então, isto gera consequências para as eleições municipais, para as quais a gente ainda não tem uma resposta. E que o TSE vai ser obrigado a analisar na hora que esse estatuto for registrado. Por quê? Porque a lei diz que a escolha dos candidatos pela federação tem que vir no estatuto, como vai ser feita. Hoje, cada partido diz no seu estatuto como vai escolher seu candidato. Então, tem lá o jeito do PT, que pode ser todos os filiados votam. Tem o jeito PV, que pode ser votam todos os dirigentes do diretório municipal, estadual ou federal. Pode ser o jeito PCdoB, que é votam só a comissão executiva. Isso não está na lei, cada estatuto fala do seu jeito. Então, a federação vai ter que escolher um jeito dela. Este jeito precisa ser unívoco, porque se ele for difuso,
a gente tem um potencial desvio de finalidade. Porque não pode ser cada um escolhendo o seu. A gente tem uma federação. E a forma de escolher, gente, o corpo votante é o fator de ausência de democracia interna nos partidos. Este é o nó que a gente não discute. E que desta vez tem ainda mais relevância por conta das federações partidárias. Essas questões que a professora Cristina coloca, elas encontram a sua dificuldade justamente nesses pressupostos, que é o problema de a reforma não ter sido feita na Constituição, da gente ter que espelhar uma federação no texto da Constituição sem que ela tenha pensado nisso, né? Então, quando se pergunta como as federações contribuem na prática para essa nova articulação, para pensar junto o Brasil, elas contribuem na medida em que você não vota mais em alguém que é contra o aborto e elege alguém a favor do aborto. Isso faz com que a gente tenha, para o eleitor, maior transparência. E ele sabe para onde o voto dele está indo, e ele sabe que o voto dele vai contribuir para aquele projeto que ele imagina que seja o melhor. E dentro desse modelo pensado para as federações infraconstitucional, a gente força os partidos, porque eles têm incentivos para eleger uma bancada maior, para ter mais dinheiro no fundo partidário, para romper a cláusula de desempenho, a conversarem antes das eleições sobre temas que para eles são sensíveis. Então, não pensem que é fácil para o PT, para o PCdoB e para o PV conversar entre si, abrir mão do poder que cada um tem e falar se a gente vai abrir mão aqui de um monte de coisa para se juntar em um projeto comum, porque a gente acha que juntos tem mais força. A gente antecipa discussões que antes eram feitas ali no calor do negócio, quando a gente estava aprovando uma lei ou uma alteração na Constituição. Então, essa é a grande vantagem da federação, é diminuir a distorção do voto no sistema proporcional, é dar para o eleitor a certeza de que, que o voto dele está indo para onde, de fato, ele acredita que vai depositar suas expectativas. Isso pode ser mais ou menos distorcido de acordo com o modelo programático que vai ser inserido nesse estatuto registrado e que vai passar pelo TSE. Então, o desafio maior, nesse momento, está nas mãos do TSE, que é aprovar ou não regras desses estatutos que vão dar mais ou menos poder individual para cada um dos partidos. E o limite, o equilíbrio desse poder individual não é trivial, para a gente garantir que no final do dia a gente tenha de fato federações e não uma coligação disfarçada. O funcionamento parlamentar não vai poder ser individualizado. Então, com relação à segunda pergunta, ela coloca: o que diferencia a coligação da federação? Quais as consequências imediatas que não seja essa dos 4 anos? A gente tem muitas diferenças, como eu disse aqui, né? As coligações, as federações, elas vão ter um funcionamento parlamentar unívoco. Isso quer dizer que os deputados, eles não são mais dos seus partidos individualmente, são de uma federação e funcionam como federação, mas acho que o maior efeito é essa eleição, é a repercussão nas eleições municipais para os próximos 4 anos, que obriga a todos os partidos a lançar os seus candidatos do mesmo jeito, na mesma base que eles lançaram agora. Então, a gente passa a ter uma espécie de verticalização de novo. Esses são os 2 principais efeitos. O professor Jair Nicolau costuma dizer que a reforma que a gente queria no Brasil já foi feita, né? A reforma política que a gente queria no Brasil já foi feita, que é o fim das coligações para as eleições proporcionais, a volta a federação, a criação das federações não representa uma volta de coligações, ela resolve o problema da distorção desse modelo, e a cláusula de desempenho, que é essa pequena barreira que os partidos têm para receber o dinheiro do tempo de TV. Essas 2 mudanças aconteceram e acho que elas são as mais importantes, que é a primeira vez que a gente vai ver o efeito que isso vai ter nas eleições desse ano. A gente nunca viveu no Brasil, pós-88, uma eleição que não tivesse coligação nas eleições proporcionais e que fosse moldada por uma cláusula de desempenho, como a gente tem vigente hoje, para a Câmara Federal, para a Câmara dos Deputados. Por que a Câmara dos Deputados é mais importante do que a Câmara de Vereadores? O fundo partidário. Quantos de dinheiro os partidos vão ter e qual a exposição de tempo de TV eles vão ter. Então, os partidos tomam as suas decisões com relação aos candidatos, quem vai sair, quem tem mais chance,
com base nos deputados federais, porque eles é quem definem o tamanho do partido e a representação de bancada, que é o poder que eles têm de aprovar as leis federais e as alterações da nossa Constituição. E, finalmente, que eu também já sei que já estourei meu tempo, os 30% precisam ser cumpridos pelos partidos federados ou pela federação como um todo. O TSE regulamentou essa questão, ele diz que o cumprimento da cláusula ele se dá pela federação, mas tem uma partezinha do dispositivo que vai dizer o seguinte, eu até tinha separado ele aqui, não sei se vou achar. Diz o seguinte, no caso das federações, disposto no parágrafo 2º e 4º, que é esse percentual de reserva de candidaturas de gênero, se aplica tanto à lista de candidaturas proporcionais globalmente considerada, quanto às indicações feitas por cada partido para compor a lista. Quando o TSE diz isso, o que ele está pensando? Ele está pensando que o partido, no seu estatuto, quando fizer lá a federação, pode ter uma escolha de candidatas numa eleição individual dentro da sua convenção partidária. Eu, inclusive, que era o que eu dizia antes, eu tenho dúvidas sobre a constitucionalidade disso. Mas essa dúvida só faz sentido se os partidos estiverem escolhendo ainda candidatos dentro de convenções individuais. Que veja, eu estou lá, PT, PV e PCdoB unidos em uma federação. Se é uma federação e a gente está unido, nós somos um partido só, nossa convenção é uma só. Junta todo mundo aí, galera toda, e vamos decidir aqui o nosso futuro. Se nós continuamos partidos individuais, cada um escolhe dentro da sua convenção os seus candidatos, eu já comecei a individualizar a vida partidária. Mas os partidos têm autonomia. Mas qual que é o tamanho qual que é o limite de onde ele tem que abrir mão da sua autonomia para se tornar uma federação e até onde a manutenção da autonomia faz com que aquilo ali deixe de ser uma federação e passe a ser só uma fachada? Essa que é a dúvida. Porque, veja, se eu disser, os partidos podem, o TSE, quando for lá aprovar o estatuto dessa federação, disser, tudo bem, é constitucional, é lícito que os partidos digam nos seus estatutos que haverá convenções individuais de cada partido para eles escolherem os seus candidatos, e como os candidatos são 100% mais um das cadeiras, que é o que está escrito lá na lei hoje, então, num lugar onde tem 70 deputados como São Paulo, pode lançar 71 deputados federais. Eu tenho uma federação de 3 partidos, então cada partido vai lançar 33 candidatos e um lança, sei lá, 35. Esses 33 vai ser escolhido na convenção do PT, 34 no PCdoB e 35 no PV. 30% de cada um tem que ser de mulheres. É isso que o TSE está dizendo. Se a regra do estatuto for cada um escolhe um percentual dentro da sua própria convenção, eu tenho que ter 30% dentro de cada convenção. Se for a regra, olha, galera, nós somos aqui uma amizade, juntamos, não vai ter mais convenção de cada partido, vai ser uma convenção só. É 30% da convenção só. A questão que eu me coloco, e isso não foi refletido nessa modificação da resolução, é em que medida perde o sentido a federação se cada partido mantiver a sua convenção individualmente. Este conflito entre a autonomia partidária, que a lei diz que está mantida, e a necessidade de eu ter, de fato, uma federação para que o programa da federação entre em execução, não é de fácil resolução. Eu confesso que para isso eu não tenho uma resposta, mas é uma dúvida que a gente vai ter que sanar e que vai desafiar o exercício da federação ao longo do tempo. Que também pode ser que esse problema não seja, eu acho muito difícil, né? Porque as pessoas, de fato, se desentendem quando vai executar os programas partidários na hora de votar projeto de lei. Há muita divergência entre o que o partido programa e o que a pessoa pensa na sua própria vida, e isso demanda processos, demanda uma maturação que a gente só vai ver ao longo do tempo para entender como que essa federação vai funcionar em conjunto, em que medida as autonomias dos partidos vão se manter separadas. São essas as minhas respostas e as minhas dúvidas para a gente poder refletir daqui para frente. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, estou muito honrada de estar aqui. Muito obrigada, Marilda. Antes de fazer qualquer consideração, eu preciso, na verdade, registrar que a ideia do debate hoje foi do professor André, ele que movimentou, ele realmente trouxe a ideia até mim, com os nomes já selecionados, até conversei isso com a Kelly quando a gente estava falando do evento, falei, olha, a seleção dos nomes, a ideia realmente foi toda do professor André,
Eu acho que ele ganhou o título no evento de He for She, né? Ele por Elas. Eu realmente só ajudei, eu paralisei, enfim, mas ele que teve a ideia, inclusive, das parcerias do Lidera, delas estarem vistas. Todas essas homenagens devidas a ele, não a mim. Fiquei muito feliz pelo convite de mediar aqui o evento hoje, mas a ideia foi totalmente dele. E aí Mas nada se realizaria sem a ajuda de vocês, né? Nada disso estaria acontecendo sem o brilhantismo, principalmente da Cristina, né? Que praticamente organizou tudo. Não, eu só fui dada uma missão, professora. Aí foi depois de uma ideia excelente dessa, com queridas amigas palestrando num tema tão importante, né? Eu acho que a gente vai enfrentar aí a questão das federações, como a Marilda, a Kelly e a Cris colocaram nesses próximos 4 anos. Eu acho que a gente vai ver muita coisa interessante, principalmente na articulação do Congresso Nacional. E depois, eu acho que daqui a 2 anos, nas eleições municipais, que eu acho que vão ser um impacto realmente bem mais complicados, até pelas considerações que a professora Marilda fez. Enfim, é um tema muito interessante. A gente compartilhou até mais cedo, né, professor, a decisão do ministro Barroso na ADI, a medida cautelar, a liminar que ele deu, né, na ADI, e aí me salta muito aos olhos quando a gente lê, né, o que o ministro Barroso coloca, e nas considerações, e até também na inicial, feita pela professora Kelly, sobre a problemática que não é enfrentada pelo Supremo. Eu acho que a gente vê um distanciamento um pouco da realidade e uma visão muito teórica, e assim, se observe isso, né? O ministro Barroso, ele sempre, nas falas dele, até como ele conduziu o TSE, essa preocupação com a quantidade de partidos políticos, tanto que hoje em dia a gente tem a questão da cláusula de desempenho, mas se passa muito no mundo das ideias e não se leva em consideração todas essas problemáticas da vida partidária e da organização da política brasileira. E aí me vem muito à cabeça, né? Enfim, isso me marcou muito, vou repetir de novo, no julgamento da ADI, a questão que eles sempre comparavam isso com casamento. Eu acho que quando a Marilda fala da federação partidária, que você tem o PT, o PV, o PCdoB, na verdade é um casamento poliafetivo, né? Você não tem 2 pessoas decidindo, você tem, na verdade, 2 ou mais, e, na verdade, não são 2 pessoas apenas, né? Você tem toda uma organização partidária com os conflitos internos de um partido, como a gente viu que é o caso do PSL. Então, eu entendo a criação de uma federação partidária com esse intuito, enfim, até de fortalecer esses partidos menores e você garantir que eles consigam superar a questão da cláusula de desempenho, mas, ao mesmo tempo, cria-se uma outra complexidade, tanto da eleição, que eu acho que vai ser uma das eleições extremamente complexas, polarizadas, enfim, eu acho que parece que cada vez mais vai ficando mais difícil, né, com o passar do tempo, mas a gente vai ter que enfrentar essa questão das federações partidárias de uma forma muito profunda, porque vai mudar muito a dinâmica da política brasileira. E tem alguns problemas, tem uns problemas menores assim, né? Mas de própria aplicação da lei. A lei diz que se o partido sair da federação para poder, se ele sair da federação, ele fica sem fundo partidário, não pode entrar e tal. Mas se ele sair para poder formar uma fusão ou uma incorporação entre os partidos, eles não sofrem essas sanções. Mas o que fica para trás já não sofre a sanção. Você imagina a situação, essa que está aqui, que é a que parece que vai vingar, que é do PT, por isso que eu estou repetindo, que é a única que a gente tem mais ou menos avançado, né? Nenhuma obsessão, não. Eles saem o PV, fica o PT e o PCdoB. Aí o PT e o PCdoB resolvem fazer uma fusão. Essa fusão entre os dois vale, e aí o PV fica com a sanção, ou a fusão tem que ser dos 3? E aí o que acontece com o pessoal do PV que saiu? Não se refletiu sobre as complexidades do modelo, sabe? Houve uma reação assim, vamos fazer e depois o que for acontecendo a gente vai vendo. E essa complexidade, ela é muito maior do que o que não só a lei, né, mas que a Constituição previu, porque os partidos políticos são instituição constitucional, né? Realmente são muitas questões que vão surgir que vai acabar sobrando para o judiciário, depois o legislativo reclama, né? Maria, desculpa te interromper, a minha preocupação foi exatamente a da Cristina. Eu já sabia que a gente ia aprender muito aqui hoje à tarde com vocês, mas, de fato, são tantas as questões que vocês levantaram sobre os problemas dessa legislação sobre as federações partidárias
que agora, assim, eu já vinha preocupado com a decisão do Supremo, por uma série de fatores, mas agora eu fiquei mais preocupado ainda, porque é uma decisão cautelar, dada no mês de fevereiro, com eleições em outubro. E quem conhece bem o Supremo sabe que é muito difícil que isso seja julgado no mérito, com a análise de todas essas questões que vocês levantaram, de forma profunda, ou pelo menos até agosto, né, que seriam as convenções partidárias, que acho que seria o momento ideal para o Supremo tomar algum tipo de decisão. Ou seja, o que nós temos hoje é um quadro legislativo que já era problemático em termos de comparação com a ordem constitucional, e uma liminar do tribunal que faz uma análise muito rasa da questão e simplesmente diz, olha, façam até maio dessa forma e vamos ver no que dá. É mais ou menos isso que o Supremo diz. E quando a gente lembra daquele julgamento da cláusula de barreira, a preocupação aumenta. Porque, não sei se vocês lembram, o Supremo também, numa liminar de 97, disse que estava tudo bem com a cláusula de barreira. E 10 anos depois, veio dizer que ela era inconstitucional. Agora, vocês imaginam se algo semelhante ocorre. Daqui a 10 anos, o Supremo, com uma outra composição, vem dizer, de fato, aquela composição do Supremo errou em não analisar todas essas questões que vocês estão levantando aqui agora. E os problemas estão aí, né? Porque daqui a 10 anos a gente vai saber os problemas. Né? O que se gerou de bagunça, e essa é a palavra que me veio à cabeça quando vocês começaram a pincelar todas as nuances. E isso é o que a gente consegue vislumbrar hoje. Porque outras questões ainda vão surgir. A gente sabe que a vida dentro do Congresso Nacional é extremamente complexa, a relação política das forças políticas, e ela é cambiante, né? Ela vai mudando. Então, 2022, 2023, 2024, os problemas vão surgindo. E aí eu faço até um apelo, porque, de fato, eu fiquei preocupado. Assim, vocês que têm atuação perante tanto o TSE como o Supremo Tribunal Federal, em algum momento tem que se conversar para que haja uma decisão de mérito, pelo menos até maio, ou, se não der, pelo menos até agosto. Porque, senão, em termos de segurança jurídica para o pleito eleitoral, para as eleições, e depois para o próprio desenvolvimento da política partidária, a gente viu aqui, né, acho que foi ótimo aí o evento para esclarecer todas as questões, a gente vai ter muito problema. Então, a liminar, de fato, eu acho que ela mais atrapalha do que ajuda nessa perspectiva de ter feito uma análise muito superficial do assunto e ser uma liminar. O Supremo, inclusive, tinha mecanismos processuais, que a gente já defende há muito tempo, de converter o julgamento da cautelar em julgamento de mérito. Eles podiam ter feito isso. Convertir o julgamento da cautelar em julgamento de mérito, ainda que fosse suspender, né, suspendia a deliberação para aprofundar todas essas questões e que saísse uma decisão agora em março ou em abril, plenária, aprofundando e já vislumbrando todas essas questões que vão surgir. Ou, quiçá, até, como a Marilda falou, reconhecendo, inclusive, o problema da constitucionalidade. Então, de fato, foi só para explanar a minha preocupação com isso. Né? Vocês que atuam perante o Supremo TSE, em algum momento isso tem que ser colocado para os ministros, porque, em termos de segurança jurídica, é muito grave. E aí vem o que a Ezequiel bem colocou. As federações partidárias, talvez, em vez de ajudar, elas causem um problema maior no nosso já conturbado sistema partidário. Ou seja, embaralhem muito mais o jogo partidário do que ele já é hoje, que a gente sabe que é extremamente problemático. E outro dia, eu queria pontuar isso, outro dia eu escutava na CBN, né, no rádio, o Sérgio Abranches
falando sobre isso. E aí uma das perguntas que se fazia a ele era: vai dar certo? Essas federações partidárias vão dar certo? E ele já foi, assim, na ponta da língua, ele já falou: não vai dar certo. Isso, claro que isso não vai dar certo. O Sérgio Abrantes dizendo: claro que isso não vai dar certo. Porque em termos de problemática do sistema de presidencialismo de coalizão, né, a fragmentação partidária vai continuar. As federações, elas vêm, na verdade, só para dar um jeito no problema da emenda 97, que acabou com as coligações partidárias. Mas, quando se reconhece que vai permanecer a autonomia e a identidade de cada partido político, a gente já viu que o problema vai permanecer o mesmo, né? 30 partidos, dificuldade de formação de uma força política majoritária para poder aprovar reformas efetivas. E a gente sabe que no Brasil, reformas efetivas são sempre reformas constitucionais, que precisam, né, de 3/5, 2 turnos em cada casa, ou seja, uma reforma extremamente complicada do ponto de vista de movimentação partidária. Então, a gente vê que os problemas parecem ser os mesmos. Mas não vou continuar falando muito aqui, eu queria só que vocês, de fato, pudessem dar as impressões de vocês sobre tudo isso. E aí, no fundo, a pergunta é: as federações vão ajudar ou vão mais atrapalhar a tão almejada reforma do sistema partidário no Brasil, tendo em vista o nosso sistema presidencialista com essas características? Kelly, você quer falar? Eu posso... vocês estão me ouvindo? Porque eu não tenho muita habilidade aqui com esse Zoom, eu não sei se ficou a mãozinha aqui, aí eu já... Ela sai sozinha, como é que é? Eu não sei nem mexer nisso. Tá, bom, enfim. A gente tira aqui, não tem problema. Tá bom. Bom, agora, então, todas as cartas postas na mesa, eu vou conseguir finalmente responder a pergunta da professora Cristine, que eu não consegui logo na minha primeira fala, sobre se essa federação partidária vai efetivamente contribuir com a nossa democracia, com a melhora do nosso sistema partidário. E aqui já, começando já aqui respondendo o professor André, a sua primeira indagação sobre a necessidade do Supremo decidir o mérito logo agora, antes das eleições, eu fico um pouco preocupada, sabe, professor André? Eu, na verdade, fiquei feliz, inclusive, do Supremo não ter convertido em julgamento de mérito aquela decisão que aqui nós estamos no ambiente acadêmico, então eu tenho licença poética para discordar veementemente do Supremo. E eu penso que essa foi uma decisão, assim como o professor Gilmar sempre fala no ambiente acadêmico, que a pior decisão em matéria política da Suprema Corte foi aquela que declarou a primeira cláusula de barreira inconstitucional. Eu digo que essa decisão do Supremo, agora que considerou constitucional essa federação, ela equivale, o resultado dela equivale ao mesmo daquela primeira decisão, e que, muito provavelmente, aqui também tomando de empréstimo as palavras do meu sempre orientador, professor Gilmar, eu acho que eu sou uma má profeta, porque eu costumo acertar. Então, eu imagino aqui que, muito provavelmente, no futuro, o Supremo vai se arrepender dessa decisão, porque a tendência, de fato, ao invés de nós vislumbrarmos na prática uma melhora, uma maior racionalidade do sistema partidário, ele já está se desenhando agora nessas articulações, nas discussões para a formação de federação partidária, que algo não vai muito bem, no sentido da teoria não está se confirmando na prática. A professora Marilda mencionou que há uma expectativa muito grande de toda a comunidade e muita fé do Supremo nessa decisão liminar de que agora, com as federações, os nossos partidos vão cumprir os seus programas partidários. E aí eu tomo de empréstimo aqui as palavras do doutrinador
professor Luiz Carlos Gonçalves dos Santos, que publicou um artigo no ano passado mencionando as suas inquietações também sobre essa federação ter vindo como uma coligação disfarçada para burlar a emenda 97 de 2017, e o professor Luiz Carlos ele pergunta: será que esse programa comum e esse estatuto comum das federações ele virá com realmente um mínimo de densidade para evitar esses desvios programáticos, que são a grande crítica que hoje a sociedade faz aos partidos políticos em termos de crise de legitimidade, de representatividade? Será que o Tribunal Superior Eleitoral ele vai poder recusar o registro de candidatura dessas federações se o estatuto ou o programa for amorfo ou genérico demais? Vamos dizer que essas federações que estão se desenhando, estão sendo divulgadas na imprensa, coloquem que temas como vamos defender a democracia, a liberdade de expressão, temas genéricos. Será que isso será suficiente para garantir que temas, como a professora Marilda disse, estejam bem resolvidos entre esses partidos, como seremos ou não a favor do aborto, como nos posicionaremos a respeito de uma mudança na lei trabalhista? Então, assim, questões que, segundo a imprensa, pelo menos tem noticiado, não estão na mesa de negociação dessas federações. O que nós temos visto sendo noticiado nos últimos meses são as disputas de poder. Como que nós vamos escolher quem vai lançar a candidatura de governador no estado X ou Y, quem vai para o Senado nos estados, quem é que vai ser o candidato a presidente, quem é que vai ser o vice, como é que nós vamos distribuir o poder para votar dentro da federação, para escolha dos candidatos também nos municípios, o peso que vai ter vai ser só o meu peso no parlamento, de quantos deputados federais e senadores eu tenho, ou vai pesar também o número de prefeitos que eu tenho, mas até agora não vi nenhuma notícia em que, de fato, tenha sido significativo para que essas federações fossem fechadas ou não, essas discussões que seriam fundamentais para diferenciá-las das coligações que a Constituição hoje veda, as coligações nas eleições proporcionais. Ao que nos parece, pelo menos nós não temos até agora nenhum registro de nenhuma federação. Então, estamos falando ainda, por enquanto, com base em notícias jornalísticas. Mas, por hora, não temos nada ainda nesse sentido de preocupação programática, né? O que significa dizer que, na prática, podemos ter aí realmente uma coligação disfarçada, ainda que o Supremo tenha dito que não é uma federação, é uma coisa diferente e que, portanto, não pode ser comparada com a coligação. E uma questão também que é muito importante para a gente falar é a respeito das consequências da infidelidade, da infidelidade partidária, da migração de candidatos eleitos dentro dos partidos que integram a federação. Esse também é um problema que a lei que criou a federação, ela não resolve. Ela diz que se aplica à federação as mesmas regras, mas as mesmas regras que se aplicam aos partidos políticos. Porém, nós não sabemos, isso não está claro, se esse programa e esse estatuto comum ele será suficiente para permitir uma migração entre os partidos federados, ou se aquele programa que também ainda será mantido, se a identidade do partido ela ainda é mantida, há uma autonomia do partido, uma autonomia que ainda é preservada, será que essa mobilidade ela é permitida ou não? Então, tem muitas questões que ainda estão em aberto e que podem causar sérias distorções no nosso sistema
partidário. E o professor Sérgio Abranches, como bem mencionou o professor André Rufino, ele é aqui, a minha Bíblia também, ele está sempre aqui, é a leitura obrigatória para a gente entender essa dinâmica de poder no funcionamento parlamentar e do ponto de vista estratégico também, isso a gente ainda não teve a oportunidade de falar, se é de fato interessante para os partidos políticos, na hora que eles começaram a sentar na mesa de negociação, viram, vai ser muito bom, porque a gente vai conseguir o fenômeno propiciado pelas coligações proporcionais, que é o compartilhamento de votos nas eleições proporcionais, para a gente ter um melhor desempenho na hora de distribuição, obtenção de cadeiras nas eleições proporcionais, para conseguir ultrapassar a cláusula de desempenho e conseguir receber mais fundo e ter mais tempo de TV. Mas quando eles começam a colocar outras questões na mesa, como que vai ficar o meu funcionamento parlamentar? Porque eu sou um partido que hoje eu não preciso de uma federação, como foi noticiado ontem, o PSB, ele iria, a princípio, integrar essa grande federação da esquerda, composta pelo PT, PCdoB e PV. Ele é um partido que hoje, dentro do nosso parlamento, o maior partido, que é o PT, ele tem 54 deputados. O PSB tem mais de 30, acho que ele tem 34, mas eu lembro que ele tem mais de 30. Então, um partido que hoje tem mais de 30 deputados, tranquila, e o PSB, ele é um case realmente de sucesso, porque ele é, inclusive, em relação ao PT, que tem a maior bancada hoje de deputados federais, ele tem o maior número de prefeitos e de vereadores eleitos em todos os mais de 5.000 municípios do Brasil. Então, a base do partido é muito sólida. Então, o partido com o perfil do PSB, para a gente usar que também não é nenhuma obsessão pessoal, como a professora Marilda mencionou, é só porque realmente é a grande federação, talvez a única que venha a se concretizar de todo esse quadro partidário que nós estamos observando, ela seria uma grande desvantagem, pensando sobre a ótica partidária, que um partido do porte do PSB ingressasse em uma federação, porque ele tranquilamente conseguiria ultrapassar essa segunda etapa da cláusula de desempenho, apenas 11 deputados federais distribuídos em uma média de 9 estados da federação, e ele manteria a sua independência com relação à base da esquerda, essa grande federação da esquerda que está se formando, inclusive do ponto de vista estratégico, aqui pensando até na própria esquerda, que quer criar uma base sólida para o que eles acreditam que será, então, na perspectiva, e o que hoje indicam as pesquisas virtualmente, se a eleição fosse hoje, o candidato do PT seria o candidato eleito ao presidente da República. Então, sobre a preço de hoje, então, segundo a fotografia do momento, hoje, Lula, então, o candidato do PT, estando na chefia do Poder Executivo, ele precisaria, dentro da nossa dinâmica do presidencialismo de coalizão, de uma base sólida dentro do Congresso Nacional, de um número muito grande de deputados federais, para que o seu partido, né, fosse muito grande, para que diminuísse o clientelismo, essa política do toma lá da cá, e melhorasse a sua governabilidade. Porém, do ponto de vista de ocupação desses partidos da esquerda, que seriam a base do governo, do que hoje se apresenta como o presidente que seria eleito, tomando apenas como exemplo, né, ressaltando a fotografia do momento de hoje, a base do presidente Lula, ela ficaria estrategicamente desacomodada dentro do parlamento, porque o artigo 58 da Constituição, como bem lembrou a professora Marilda, ele estabelece que a ocupação das casas legislativas, tanto da Câmara dos Deputados, aqui pensando a nível nacional, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, ela precisa ter uma representação proporcional, com base no número de votos de deputados que cada partido elegeu.
como a federação ela vai funcionar dentro das casas legislativas como se fosse um único partido, então essa grande coalizão que a esquerda pretende formar, digamos que ela fosse mesmo de 4 ou 5 partidos, do ponto de vista estratégico, seria um tiro no pé. Porque quando você vai formar uma chapa para disputar, por exemplo, a presidência da Câmara dos Deputados ou a presidência do Senado, você precisa formar a chapa também de maneira proporcional. Um partido para candidato a presidente da Câmara, um partido para primeira vice-presidência, o outro para segunda vice-presidência, o outro para primeira secretaria, segunda secretaria, enfim, essa ocupação de espaços na mesa diretora já ficaria comprometida, porque esses 4 ou 5 partidos dessa grande federação de esquerda já ficaria subrepresentada na mesa diretora, porque eles só poderiam indicar um único partido. E isso se reproduziria também nas comissões provisórias e permanentes das casas legislativas. Então, do ponto de vista estratégico, me parece também que não seria um bom negócio para o que pretende essa grande federação, que eu acho que será, ou se não a única, a maior, pelo menos a maior em termos de número de partidos que irão compor essas federações, não me parece tão estratégica. Então, é um problema que realmente a gente só vai descobrir na prática, né? Eu acho que eu já me estendi um pouco aqui, eu vou devolver a palavra para a doutora Cristina Neves. Kelly, eu fiquei muito feliz com essa consideração, porque a gente, enfim, se encontrou semana passada, a gente estava debatendo sobre isso, e aí a gente observa o quão maior é o problema. Eu acho que, até por isso, professor André, por isso que o Supremo, eu acho, né, enfim, eu acho que existe, sim, essa noção da complexidade da federação, por isso o julgamento foi na medida cautelar e não direto no mérito, como a gente falou. Doutora Cristina, eu posso só fazer mais um acréscimo, eu esqueci de concluir. Professor André, eu queria fazer mais uma consideração ainda sobre a sua observação, o pleito, para que o Supremo decidisse logo o mérito dessa federação. Eu fiquei muito preocupada que na última quarta-feira, não sei se o professor acompanhou o julgamento, que eu tive também a oportunidade de atuar, da ação direta 6630, sobre a inconstitucionalidade da linha E da lei da ficha limpa. Lei da ficha limpa. Naquela oportunidade, surpreendentemente, acho que me parece que houve ali uma mudança da jurisprudência, que até então era pacífica, de que leis consideradas constitucionais pela Suprema Corte poderiam ser passíveis, no futuro, de uma nova ação direta de inconstitucionalidade. E, pela maioria que se formou na última quarta-feira, me parece que houve agora uma mudança de jurisprudência, e eu fico realmente muito preocupada que o Supremo, nos próximos 2 meses, venha a considerar já decidir o mérito dessa ação direta, para considerar definitivamente constitucional essa federação, porque aí nós teríamos definitivamente engessado esse modelo e ele não poderia mais ser discutido de uma maneira mais aprofundada. Como o professor e a professora Marilda também, a professora Cristina, já reconheceu que seria necessário um aprofundamento do debate. E aqui, pedindo, né, novamente licença poética para o Supremo, estamos no ambiente acadêmico, e lembrando as palavras de Rui Barbosa, de que a Suprema Corte é aquela que pode errar por último. Eu entendo também que, com devido respeito, foi um grande erro aquela decisão da Suprema Corte nessa assentada, da decisão liminar, porque eu acho que abriu, inclusive, um precedente legislativo muito perigoso de alterações do sistema partidário estabelecido na Constituição por meio de lei ordinária, como lembrou a professora Marilda. Nós ampliamos o rol de legitimados do 103 da Constituição por lei ordinária. E agora ficou a dúvida,
Mas quem tem legitimidade para ajuizar uma ação direta? Agora, uma ação de controle concentrado é a federação ou é o partido? O partido federado ele pode entrar isoladamente, e se ele entra com uma ação direta, e entrar com uma ação direta pode violar uma diretriz da federação, o próprio programa da federação. Então, assim, existe uma série de problemas que não foram pensados, não foram enfrentados com devido respeito. Eu fiz, inclusive, uma parte, pedi um esclarecimento de fato durante o julgamento da federação, insisti para que o ministro Barroso enfrentasse esse argumento. Ele me disse que enfrentou. Eu, com devido respeito aqui, continuo não convencida de que ele tenha enfrentado esse argumento, esse pressuposto, e fiquei muito tranquila de ver que eu estou muito bem acompanhada pelo professor André, pela professora Marilda, de que, de fato, o Supremo não se debruçou adequadamente sobre essas questões. E, então, na atual quadro, professor, eu acredito que seja melhor a gente esperar ver o que vai acontecer com a implementação dessa federação nos próximos 4 anos, para ver para que o Supremo possa refletir e julgar o mérito dessa ação direta. Eu acho que, nesse momento, é recomendável que o Supremo não decida e que então, a gente espere, na prática, ver o que vai acontecer com essas federações. E, fazendo ainda mais um adendo sobre o que foi definido pelo Supremo, o ministro Barroso, em obter dictum, ele já deixou uma advertência para os partidos, porque foi amplamente noticiado pela imprensa de que já havia um movimento de que os partidos, diante dessas dificuldades da verticalização, como bem lembrou a professora Marilda, então, dessa dificuldade já de, na eleição geral, alinhar as composições do nível nacional com o nível estadual dos partidos, daqui a 2 anos, alinhar isso nos mais de 5 mil municípios seria uma dificuldade enorme. Então, a imprensa noticiou, saiu na Folha, saiu no Globo, que havia um movimento desses partidos já combinando, assim como eles fizeram o janelão da emenda 91 de 2016, fazer uma espécie de janelão também da federação após as eleições de 2022, liberando todo mundo dessas consequências, o que deixaria, se isso de fato se concretizasse, escancarado que, de fato, aquilo era só um estratagema para superar as dificuldades da cláusula de desempenho de 2022. Mas o ministro Barroso deixou uma advertência de que, caso isso viesse a ocorrer, ela poderia ser considerada inconstitucional, porque o que o Supremo estava aprovando naquele momento era aquele modelo de federação, considerando constitucional aquele modelo, e que, portanto, qualquer outra alteração já padeceria de algum vício de inconstitucionalidade. Isso eu acho que foi o ponto mais importante do julgamento. Eu acho que foi já esse puxão de orelha para os partidos, para ver se, de fato, nós teremos uma federação como o Instituto, na teoria, se propõe, ao longo dos 4 anos, ou não. Já peço desculpas aqui por já ter me excedido novamente. Muito obrigada. Eu vou fazer minhas considerações finais, e aí, enfim, depois, não sei se a Marilda quer falar mais, o professor André, o professor Fábio, porque você falou uma coisa, Kelly, que eu fiquei depois, assim, pensando no momento, que realmente a minha visão do julgamento, né, ter sido na medida cautelar e não do mérito em si, me pareceu realmente dessa intenção do controle, do Supremo fazer esse controle depois, enfim, esperar como funciona. E aí vem, enfim, a minha preocupação, que não me parece que esse é o papel do Supremo. O Supremo tem que julgar a constitucionalidade e não ficar ali esperando, enfim, ver se funciona ou não funciona. E aí eu acho que vem a questão da insegurança jurídica, que o professor André pontuou, que eu acho que nesse momento beneficia. A única classe que beneficia, na verdade, é a advocacia, porque a gente vai ter mais judicialização desses casos. E aí me vem um precedente até do Supremo Corte dos Estados Unidos, que é Planned Parenthood versus Casey, que fala sobre a importância da doutrina do stare decisis, né? Que a gente tem que ter, às vezes, até teve um ministro que deu um voto que ele falava no sentido que é mais importante se ter uma decisão firme, mesmo que ela seja ruim, que é mais importante a rigidez da decisão
do que você sempre estar mudando, indo e voltando. E eu acho que isso, né, a gente está no espaço acadêmico que a gente pode criticar, é uma preocupação que eu tenho muito grande com o Supremo, de sempre estar revendo e nunca dando uma segurança jurídica, enfim, para temas tão importantes, né? Por exemplo, então a gente vai poder revisitar esse tema no momento que o Supremo julgar oportuno, e quem deveria revisitar a questão da federação partidária seria o Legislativo, não o Supremo. Eu acho que caberia a ele. Enfim, essas são as minhas considerações finais. Professora Marilda, professor André, professor Fábio. Alguém? Fábio, quer falar? Posso falar? Se a professora Marilda quer fazer uma consideração? Então, eu acho que é isso mesmo. Assim, eu tenho um pouco de dúvida sobre essas questões da segurança jurídica, sabe? Ontem a Kelly já está até ali rindo, porque antes de ontem ela passou por isso lá no Supremo, né? No julgamento da ficha limpa. Eles suscitaram uma questão preliminar do cabimento da ação, porque a ação discutia a contagem de um prazo de uma determinada inelegibilidade que tinha sido emendada numa DC anterior. Não sei se vocês acompanharam, e o Supremo tinha uma jurisprudência de que em reclamação você pode rever o fundamento da DI se não tiver sido cogitada na discussão e se for fruto de ADC, se for controle de constitucionalidade, se não for negativo. Eles acabaram decidindo que não poderia rever porque a questão já tinha sido decidida, e agora está pautado para julgamento na corte, no plenário virtual, um processo do ministro Fachin sobre a audiência de custódia, que é justamente fundamentado no precedente da LOAS, que é a possibilidade de rever essa interpretação em reclamação. Então, eu tenho dúvidas sobre essa coisa do Supremo ir e voltar em determinados posicionamentos, qual que é a extensão da discussão que ele tem que fazer, o que é overruling, sabe? E nessa matéria política eleitoral, em que o cenário muda, em que são justamente os requisitos da revisão do julgado, é muito difícil é muito difícil chegar a uma conclusão sobre isso. Eu tenho refletido muito sobre essa questão, mas a Cristina coloca um ponto, e é de fato, né? Assim, essa segurança das decisões impactam, no final das contas, no ator que é o principal, que é o eleitor. As decisões são tomadas nos últimos minutos, e isso impacta na liberdade do voto, né? A gente viveu umas eleições de 2018 muito tumultuada, com candidato que entrava, candidato que saía, substituição, um candidato usando a máscara de outro, no fim do dia o eleitor já não sabia nem mais em que ele estava votando. Isso acontece todo dia nas eleições municipais. E agora, com a federação, a gente tem um cenário semelhante, com essa pendência que pode ser uma estratégia. Não posso dizer que deliberadamente o Supremo faz isso, né? Que julga cautelar e deixa a DI ali para poder ter mais uma oportunidade de revisão, pressuposto que no controle concentrado ele tem um tiro só. Mas é o que sinaliza, né? Parece que isso de fato acontece, e nas matérias eleitorais é recorrente. O julgamento de uma cautelar e de uma DI que fica ali pendente, às vezes, por muitos anos. A gente viveu isso também, teve um julgamento de uma DI de anos sobre as coligações partidárias, que agora nem faz mais muito sentido, mas também a distribuição das sobras do quociente partidário. Tem algumas ADIs que ficam anos ali, que teve só cautelar apreciado. Vamos ver, né? Como é que Marilda, para você ter uma ideia, você não tem ideia da gravidade disso, a emenda constitucional da reeleição de 96 até hoje está no Supremo para julgar o mérito. De vez em quando a gente você tem uma ideia da gravidade, né? das coisas. A emenda constitucional que instituiu a reeleição no Brasil, que permitiu a reeleição desde o presidente Fernando Henrique até agora, foi julgada numa cautelar pelo ministro Nery da Silveira, em 97, e esta ação até hoje está para julgar o mérito no Supremo. Uma boa hora, gente, para declarar inconstitucionalidade. Não pode não. Reforma política, outra reforma política pelo Supremo, né? Não pode não. Faça isso. Com efeitos para o futuro, tem a regra da nulidade, né? É o mínimo. O mínimo de segurança é a própria Constituição, que é a regra da nulidade. Mas a gente também, de vez em quando, a gente toma um susto, né? A cautelar do regime jurídico único, então ele está tranquilo, de repente vem uma inconstitucionalidade formal. É de fato um sério problema. E é justamente por isso, viu, Marilda, que a gente sempre defendeu
essa possibilidade da conversão do julgamento de cautelar no julgamento de mérito, para evitar esse tipo de coisa. Porque, inclusive, com mudança de composição. A gente sabe que daqui a 3 anos a composição do Supremo já vai ser outra. Com Eu não mudança sei de se vocês placar e acompanharam tudo, né? uma guinada que deram no julgamento agora no plenário virtual, que estava o caso que estava 6-5, já com decisão, e aí o ministro Cássio pediu vista, o processo volta para o plenário, o voto do ministro Marco Aurélio cai, e com o ministro André muda o resultado. Exato, que é um problema do plenário virtual, né? O Sem destaque, dúvida. né? Você já O tem o pedido regimento de permite vista certas coisas usado que estão em regime. estrategicamente, e agora você tem a questão do destaque, que é um mecanismo praticamente de obstrução do julgamento. E diferencia destaque de vista, né? Porque se pede destaque, o voto do ministro vale. Se pede vista, o voto que deu não vale, vai para o plenário, mudou o ministro, muda do 5 a 6. E obviamente, gente, como é que a você gente explica conhece... isso pro cidadão? Exatamente. A gente conhece as cortes constitucionais, esses mecanismos acabam sendo utilizados de forma estratégica. Aí o que o professor lá de São Paulo, Conrado Rubner Mendes, sempre falou, no Supremo é o seguinte, quando um não quer, 11 não decidem. Então, você tem a possibilidade de um ministro só, com esses mecanismos, obstruir praticamente tudo, né? E mudar praticamente o futuro do julgamento. Então, tem todas essas questões aí que dizem respeito a questões de deliberação, né? Votação, deliberação, e que precisam ser vistas. O plenário virtual agora tem esse problema. Mas a gente também precisa dar um voto para o Supremo, que é o seguinte, e eles disseram isso nesses últimos julgamentos, em que a Kelly bem estava. Os partidos reclamam muito que o Supremo é ativista em matéria político-eleitoral, mas são os próprios partidos quem judicializam essas questões, e são os próprios partidos que deixam essas omissões nessas normas aprovadas de última hora, em cima do laço, de forma obscura, sem colocar audiência pública, sem debate público, com textos que apresentam em cima da mesa para discussão. Essas coisas também, gente, precisam acabar. E aí, uma aprovação dessa de uma federação partidária como um texto desse, sem fechar as omissões, sem fechar todas as alternativas, acaba deixando para o judiciário decidir mesmo, porque alguma decisão precisa ser tomada. Esse tipo de conflito não pode ficar sem solução. E a solução não é política, é uma solução jurídica de aplicação que acaba sobrando para o judiciário mesmo, né? Então, a culpa, no final das contas, não é do Supremo, não, é dos partidos. Cristina, me permite fazer uma consideração também. Primeiro, eu queria destacar aqui o alto nível, né, das palestras e das intervenções, né? Estava pensando aqui, né? A homenagem pode ser para as mulheres, né? Mas o presente é para todos que estão assistindo, né? Então, exatamente. Então, eu acho até que eu comentava aqui com o André que a proposta que eu faria se a Cristina topar se a gente poderia fazer até uma segunda rodada dessa mesma discussão em agosto, né? Eu estava olhando aqui a data, né? Dia 11 é a Semana da Justiça, então é meio complicado, mas no mês ali no início de agosto, talvez no dia 19, que é uma sexta-feira, né? Aqui até manter essa composição e para ver o que fizeram com os estatutos, né? Como é que se decidiu, ver quem é que errou aqui, né? Então, a gente já vai ter aí um panorama, né, mais concreto do que aconteceu. Então, se vocês toparem, né? Já vou até dizer logo que eu estou de acordo. Então, ok, né? Então, já tem aqui, está gravado, né? Ninguém pode voltar atrás. E aí, Cristina, você que foi a nossa anfitriã aqui hoje de permitir que tudo isso acontecesse, também você assina embaixo? Super de acordo, professor Fábio. Eu acho, inclusive, que é um debate necessário, né? Eu acho que agora, em agosto, a gente vai ter ali uma visão como as coisas vão se desenhar um pouco mais para a eleição. Então, eu estou extremamente de acordo. Fechei. E assim, um último comentário que eu ia fazer, né? Que ouvindo tudo que vocês falaram e aprendendo muito, né? Eu fiquei me perguntando a quem serve esse modelo, né? Porque isso passou pelas casas, teve veto derrubado, não é partido pequeno que consegue fazer isso, né? Então, são coisas que eu fiquei perguntando, né? E eu acho que eu estava pensando que eu estava tendendo a divergir do André, e eu pensei, eu devo estar errado, né? Mas eu ouvi a Ezequiel, né? E eu acho que eu tenho um raciocínio parecido com o dela, né?
o Supremo, de repente, não queria deixar esse assunto em branco, né? Se não falasse nada, ia ser omisso. Se declara inconstitucional, está bloqueando a agenda do Legislativo. E se declara constitucional, bloqueia o processo decisório no futuro. Então, na verdade, tem um FIT aqui, né? O FIT federação não pode ser coligação. Então, tem uma diretriz aí que deve nortear toda a prática constitucional daqui para frente. Então, eu achava que essa questão da conversão antes de começar essa conversa hoje, eu já tinha comentado com algumas pessoas que achavam que podia ter convertido mesmo num julgamento definitivo. Hoje, eu acho que o Supremo, na verdade, teve uma certa deferência ao modelo colocado no parlamento, não sei. Então, tentando aqui também, às vezes, defender com que práticas que a gente não concorda muito, e geralmente eu não concordo com isso, diante de tantas coisas que vocês colocaram, não sei se houve um quê de prudência aí, né, e de verificar se a finalidade para a qual foi constituída essa entidade poderá promover um melhor ambiente do nosso sistema político, né? Então, sei lá, por isso até quero ouvir o que vai acontecer em agosto aqui no nosso próximo debate. Vou ficar quietinho, ouvindo tudo, anotando em agosto, para aprender um pouquinho mais. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz de ter podido participar e honrado de compartilhar o ambiente do observatório com profissionais de tão alto gabarito. Professora Cristina, a doutora Ezequiel, a professora Marilda, né? Muito obrigado. Cristine está de volta. Cristine, seja... Pois é, eu ouvi aqui os últimos 20 minutinhos, eu só estava terminando uma minuta que eu mandei entregar ali, e queria dizer que fiquei muito feliz de ver esses debates, né, como eu absolutamente esperava, tão ricos, tão cheios de ideias, e uma audiência tão qualificada do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho algumas observações, mas eu vou deixar para agosto. Já vi que vocês marcaram aí. Em agosto a gente conversa, porque o Supremo tem cada vez mais, nas questões de direito eleitoral, tomado uma postura de deferência, né? E isso faz com que uma demanda que eu tenho antiga da Corte, ela tem que entrar de forma muito incisiva em questões que envolvem direitos fundamentais que a maioria do Congresso não consegue resolver, né? Porque são questões discriminatórias ou questões que efetivamente impedem exercício de direitos fundamentais. Quando é o jogo partidário, a luta partidária, se eles não souberem deliberar pelo menos sobre os seus próprios procedimentos, o que será de nós, né? Então eu falo, olha, não entra em encrenca de partido, não, deixa eles. E talvez essa estratégia que vocês também notaram é a estratégia que o Supremo tem usado nas últimas decisões que envolvem processo político, né? Um partido que fica insatisfeito entra no outro dia, e aí o Supremo tem que resolver o que eles passaram lá debatendo e não conseguiram resolver. Claro que eu sou suspeita para falar, né? Porque há 17 anos estou por lá, mas é um pouco esse o meu olhar, né? O meu olhar de que a Suprema Corte não vai poder ser salvadora da pátria, né, de debates políticos, principalmente no processo eleitoral, que não foram resolvidos pelos próprios interlocutores do Congresso. Mas, gente, é isso, adorei. Eu escutei os últimos 20 minutos e vocês são top. Beijos e até a próxima. Então, acho que é isso, né? A gente não precisa, hein, Cristine, nem fechar esse evento de hoje. A gente só dá uma pausa, suspende, né? E vamos continuar, André, ele lá em agosto. Já ficam aí todos convidados e intimados aí para... Puder ser depois do dia 16, dia 16 é meu último dia aqui no TSE. Puder ser de 17 em diante, eu não vou ter esses contrapelos que tive. 19 de agosto. Está excelente, excelente. Então, grande pronto, abraço, então vamos... gente. Tchauzinho. Vamos agradecer, né, a professora Marilda, Ezequiel, a Cristina e todos os presentes, e já ficamos aí convidados todos para esse evento em agosto. Tá bom? Abraço a todos. Obrigada, professor. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite.